Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! A cerimônia de lançamento do programa Jovem Aprendiz Paulista, iniciativa do governo do estado de São Paulo, realizada no Palácio dos Bandeirantes. O advogado Marcos Tavares Leite, falando sobre os limites do Simples Nacional. O economista Roberto Luiz Troster, falando sobre o dólar e projetando qual caminho ele deve seguir nos próximos meses. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o deputado federal Jorge Goetten. Fique conosco. Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem? Conheça o Hub Simp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis, comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. Hub Simp. Acesse www.simp.org.br. O governo de São Paulo lançou na última quarta-feira, dia 26 de abril, o programa Jovem Aprendiz Paulista, que pretende oferecer 60 mil vagas de emprego para pessoas de 14 a 18 anos em todo o estado. De acordo com as propostas, os estudantes serão contratados por micro e pequenas empresas das regiões que moram e devem seguir os estudos em paralelo com o trabalho. E uma microempresa é uma macrofamília, é um ambiente ideal para o desenvolvimento, até porque para o empreendedorismo no futuro, se esse jovem está fazendo um estágio na Ford, e é muito bem-vindo esse estágio na Ford como aprendiz, ele não vai ter a percepção que um dia ele pode ser dono da Ford. Mas se ele fizer como aprendiz numa oficina mecânica, com certeza ele vai enxergar a oportunidade muito cedo dele ser dono da oficina mecânica. Fora a preparação da mão de obra, fora o conhecimento. Então, esse projeto, vocês vão ser o destaque mais do que nós. Mas a demanda quem gera vocês? Vai ser através de vocês, senão esse é o sucesso da parceria. Então tem uma inversão aí, mas eu tenho certeza absoluta que eu vou continuar contando com vocês, como sempre contei. Todos nós precisamos de um primeiro degrau. Só que o primeiro degrau, entre sair do nada e alcançar, infelizmente, ou talvez seja o degrau mais elevado que nós precisamos superar na nossa escalada profissional. O processo, na verdade, de cadastramento começa com as vagas. Os empreendedores entram no sistema, fazem o lançamento, fazem todo o cadastro, o lançamento da sua vaga e o perfil do jovem no sentido de qual o curso que vai ser ofertado junto com esse trabalho. Além disso, vai estabelecer a carga horária que está sendo disponibilizada, o turno, os horários de trabalho e o valor que vai ser pago. Isso é comprometimento, parabéns Jorge Lima, né? O Afif colocou muito bem aqui, o tão importante esse trabalho que você está fazendo na frente da Secretaria, juntamente com toda a sua equipe. Os estudantes terão remuneração mensal de até R$ 917,59 com jornadas que variam de 4 a 6 horas diárias e até 24 meses de trabalho em cada oportunidade. É isso, eu acho que foi o grande aprendizado que a gente teve nesse processo todo de construção do programa de governo, que a gente percebe por que às vezes o jovem tem tanta dificuldade de acessar o mercado de trabalho, porque lhe falta experiência. Então o que a gente está fazendo? Proporcionando a primeira experiência, fazendo com que ele vença esse primeiro degrau, que é o degrau mais alto, é o degrau mais difícil. Ele não tem experiência, então ele não consegue acessar o mercado de trabalho. Então vamos abrir essa porta. A gente vai linkar a oportunidade ao jovem, a gente vai abrir as portas de pequenos estabelecimentos, empresas familiares, pequenos empreendimentos, microempresas, que é a maioria das empresas, a maioria dos empreendimentos que nós temos no estado, a esses jovens que precisam de uma oportunidade para começar a estagiar e se capacitar profissionalmente, né? Ter essa primeira experiência. O Estado vai subsidiar os custos
do acompanhamento, os custos da capacitação, e a partir daí o jovem vai passar um tempo nessa empresa, vai ter lá até 2 anos, tendo experiência, ou seja, ele vai vencer o primeiro degrau. Vencemos essa barreira, ele vai conseguir acessar o mercado de trabalho, ele vai compreender por que aquelas ferramentas do ensino são tão importantes, por que aquilo que ele aprende na escola vai ser útil lá na frente, ele vai desenvolver o senso de responsabilidade, ele vai desenvolver outras habilidades, outras competências que são necessárias para ele vencer no mercado de trabalho, ele vai se inspirar. Então, um programa que no final das contas está falando de inspiração. Para onde vai o dólar? Essa é uma pergunta muito importante. Um dólar mais baixo ajuda no controle da inflação. Inflação mais baixa, juros mais baixos, o que é bom para todos. Por que o dólar deve cair? Deve ficar na casa dos 4,60 a 4,80 por dólar. Basicamente são 3 motivos. O primeiro motivo é o grande fluxo de investimento externo direto. Como a diferença entre a taxa de juros interna e externa é muito elevada, a interna está na casa dos 3,75%, a americana de longo prazo está na casa dos 4%, isso faz com que você tenha um grande fluxo de dólares entrando aqui para aproveitar esse diferencial cambial. Mais dólares entrando, mais oferta de dólares, mais dólares entrando, oferta maior que a demanda, o preço do dólar cai. O segundo motivo é o superávit comercial. A atividade econômica crescendo um pouco menos, você acaba importando menos, exportando a mesma quantidade, e isso aumenta também o fluxo de dólares para baixo. E o terceiro motivo que o dólar deve ir para baixo é que você está entrando num período de uma relativa estabilidade política, você não tem eleições no horizonte de curto prazo. Mais estabilidade política, menos volatilidade do dólar, isso tem um papel arrefecendo no dólar. Para onde vai o dólar? Por enquanto, dólar para baixo. Já há quase uma década congelado, o limite de faturamento das empresas optantes do Simples Nacional, bem como do MEI, estão sob análise junto à Câmara dos Deputados e já há vários meses ali parado, aguardando simplesmente a votação ser pautada. O que pretende esse projeto de lei complementar, 108 de 2021, é a atualização dos valores, elevando o faturamento, o limite de faturamento daqueles que são optantes do MEI, bem como da micro e da pequena empresa optantes do Simples Nacional. Ao lado disso, também há previsão autorizando que o MEI possa contratar até 2 empregados, hoje apenas 1. Apesar de muita resistência de alguns órgãos, o que tem gerado aí uma discussão sobre possível renúncia de receita, renúncia fiscal por parte do governo, a verdade, como consta do próprio relatório do substitutivo desse projeto de lei complementar, é que vai assegurar até uma ampliação da arrecadação. Veja que desde o surgimento do Simples sempre se discutia sobre essa questão de renúncia fiscal e quando o Simples Nacional foi instituído, o que se observou foi exatamente um aumento de receita, a formalização das empresas. Ora, se nós temos essa estagnação nesses limites, sem uma revisão pelo menos pela inflação, o que nós vamos fazer é dificultar ainda a manutenção das empresas na formalidade, a criação de novos empreendedores e a geração de empregos. O SIMP, portanto, está trabalhando junto ao Poder Legislativo, junto ao Poder Executivo, para que possa ser pautado e efetivamente haverá essa adequação dos limites de faturamento, a autorização para a contratação de mais um empregado, o que vai ampliar a base de contribuintes, a base de arrecadação, assegurar a formalidade e a geração de emprego. Portanto, todos vão ganhar com a aprovação desse projeto de lei complementar, revendo os limites de faturamento do Simples, do MEI e autorizando ainda mais contratações. O SIMP trabalha, portanto, nesse sentido, na defesa da livre iniciativa, dos empresários da micro e da pequena empresa, os maiores geradores de emprego e renda do Brasil. Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem?
Conheça o Hub Simp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis, comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. Hub Simp. Acesse www.simp.org.br. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Jorge Goetten, deputado federal, presidente do Grupo Parlamentar de Representação da Micro e Pequena Empresa no Congresso Nacional. É um prazer tê-lo conosco. É um prazer também. Eu acho que todo o nosso setor tem uma gratidão muito grande ao trabalho, Cury, que vocês fazem, a mensagem que vocês fazem, que é super importante para o nosso setor, para o setor da micro e pequena empresa. Todas as forças é importante, mas a força de um programa como esse, para nós que fizemos o trabalho e queremos contribuir para o setor, é de uma importância sem tamanho. Agora, a grande novidade nessa frente parlamentar é que o senhor está criando um novo exemplo de integração de todo mundo, que vai trabalhar com as outras frentes parlamentares, que também têm trabalhado nas pautas em comum, criando uma união de forças desde a extrema esquerda, a extrema direita, o centro, em prol da causa da micro e pequena empresa. É isso mesmo? É isso, Cury. Eu fiz muita força para chegar lá como deputado, sabia? Trabalhei muito. Andei 2 anos visitando os 295 municípios de Santa Catarina. Fui o terceiro mais votado, fui contemplado com o resultado do trabalho. E ao ser convidado pelo senador Jorginho Melo, então, senador, para criar a frente parlamentar da micro e pequena empresa, a competência não é hereditária. Então, eu não tenho a prepotência, a arrogância de querer substituir o senador Jorginho Melo à frente parlamentar. Então, eu fui buscar ajuda, parcerias, e conversei com o deputado Salomão, conversei com o deputado Augusto Coutinho, que está na frente parlamentar dos serviços, Salomão na frente parlamentar dos pequenos negócios, que tem tudo a ver, para nós somarmos forças, né? Então tem pessoas mais ligadas ao governo federal, mais ligadas ao Congresso, mais ligadas a alguns setores lá do Congresso, e essa soma de forças, eu acho que é o ideal, é o tempero ideal para nós levarmos resultado para quem interessa, que é para o micro e pequeno empresário, para as pessoas que estão nesse regime tributário. Então, eu fui somar forças, não diferente, a gente procurou também as outras frentes parlamentares. O Marco Bertaioli faz um trabalho fantástico na frente parlamentar do empreendedorismo. A Frente Parlamentar do Brasil Produtivo também tem temas que nos interessam. A Frente Parlamentar de Serviços também. Então, nós queremos somar forças lá, com muita humildade, sem holofote, sem buscar mais visibilidade, menos visibilidade, é trazer resultado. Nós temos muitas pautas que precisam esforços, não só dos congressistas, mas também da sociedade como um todo, de entidades como um todo, né? E da imprensa também. Então é super importante nós somarmos para levar resultado. E até por uma questão de justiça pelo Senado, o senador Espiridião Amin, que faz parte também da frente, junto com o Marco Bertaioli, que tem também feito um trabalho que tenho certeza que vai somar em todas as frentes. Mas parabéns pela iniciativa. Mas agora eu acho que micro e pequena empresa, qual a grande pauta, dentro de tantas pautas tão difíceis, de um momento de uma possível reforma tributária, enfim, de medidas que precisam ser adotadas, e que é um novelo gigantesco. Por onde o senhor vai começar? Eu tenho umas 2 atividades, 3, que é de micro e pequena empresa no regime do Simples. Então eu conheço a dor, eu sei onde aperta, né?
Isso aí é onde aperta o calo. Nós temos muitas pautas, muitos PLs para ser votados, muitas pautas lá no Congresso. A gente tem que cuidar, e eu tenho conversado também com as outras frentes, com os outros congressistas, e aí a nossa lenda, o senador Esperidião Amin, tem uma importância muito grande, o senador Efraim tem uma importância muito grande, e tantos outros congressistas têm uma importância, o Marco nem se fala, né? Mas eu tenho conversado com os colegas para nós eleger prioridades, porque tudo é urgente, né, Curi? Tudo é urgente. Mas a gente tem que eleger o que é mais urgente e mais importante. Sim. E mais urgente e mais importante para o setor, por tudo que eu ouvi, estou disposto a continuar ouvindo, mas é o teto. É a ampliação do teto, é o 108, né? 108. Isso. É o 108. Então, é super importante. Eu entrei com um pedido de urgência na Câmara, tive uma reunião específica com o presidente Lira para pôr em votação o PL 108, porque a hora que pôr em votação lá no plenário, há um convencimento, um sentimento que vai ser aprovado. Será aprovado. E é de uma importância sem tamanho. São eu acho que duas pautas super importantes e urgentes entre tantas urgentes que tem. Mas essa transição, é a rampa para quem sai do Simples e vai para outro regime tributário, sim, essa rampa, transição ser mais suave, não ter essa ruptura como tem, e a ampliação do teto. Veja aqui, desde 2015, não tem um reajuste no teto, não tem um reajuste no teto. E depois teve a pandemia, que a inflação foi lá em cima, a inflação foi lá em cima, tudo subiu, alguns setores subiu bem mais, o setor da indústria subiu mais até do que outros setores. Matérias-primas chegaram a subir 100%. Então é de uma importância, veja, se o teto hoje é 4.800, né? Então, ir para 9, nós só estamos fazendo justiça, não estamos fazendo favor nenhum para o setor, Então, há esse consenso, é claro que o governo sempre tem essa preocupação com renúncia de despesa, mas há um consenso lá no Congresso, se for para votação, vai ser aprovado. Mas quando levar para votação no plenário, é importante que haja essa conversa, esse diálogo com o governo federal, porque de nada adianta aprovar e depois vetar lá em cima, né? Então, eu acho que o governo vai ser sensível a essa ampliação do teto. É claro que o ótimo é inimigo do bom, muitas vezes, mas nós temos que almejar esse aumento de 100%, se não conseguirmos, mais próximo disso. Não só, tem outra discussão também que é importante e urgente, que é a ampliação, que o MEI possa contratar mais um funcionário. Fundamental. E é uma pauta que eu acho super importante também, e talvez dá de a gente incluir, que é a questão trabalhista da micro e pequena empresa, que hoje é na mesma condição que é a grande empresa. A grande empresa tem uma estrutura para cuidar mais da burocracia. Mas o pequeno empresário não tem, e ele tem a mesma dificuldade. Então, eu acho que teria que ter um regime trabalhista também diferenciado para micro e pequena empresa. Então, são pautas que eu vou me dedicar muito, que os nossos parlamentares, da frente parlamentar e outras frentes também são muito solidários e estão parceiros nessa prioridade. Então, primeiro, trabalhar o teto. Isso é urgente e importante. O que pressupõe a continuidade da existência do Simples, porque o aumento do teto, necessariamente, o Simples terá que ser mantido como tal, porque existia um movimento que hoje não mais prevalece, que era a extinção do Simples. Mas, felizmente, graças a todos os deputados, todos os senadores, e, claro, a sua posição, da continuidade da existência do Simples. Então, isto é uma das pautas essenciais também, e quero crer que está embutido naquilo que o senhor colocou, é óbvio. Curi, desde 72, as pequenas empresas estão avançando. Desde 1972. Em 1972 foi criado o SEBRAE, com C, né? O SEBRAE, que era o Centro Brasileiro de Assistência Gerencial da Pequena Empresa. Antes disso era o SEAG.
Antes disso, antes de 72. Antes era o SEAG. E nós fizemos parte dessa transição, nós fizemos parte dessa nova legislação. Você tinha uns 2 anos, então, quando aconteceu isso. Não, eu sou velho. Na verdade, SEBRAE, SEAG, o SEBRAE atual, foram todos marcos de transição. E aquele cavalheiro que está ali, que é o Dr. Marcos Tavares Leite, esteve conosco nessas mudanças todas. E na época, homenagem a vários senadores que hoje, infelizmente, nos deixaram, estão no céu, tenho certeza, que trabalharam nessa história. Então, a história da defesa da micro e pequena empresa é uma história muito bonita. E quando a gente fala do regime tributário, começou com 2 pessoas. O Guilherme Afif na ponta do comércio e nós na ponta da indústria. O Everardo Maciel, secretário da Receita na época, foi quem introduziu. Aliás, ele gravou um programa conosco dizendo isso, que a parte do indústria era do Simp e a parte de comércio, serviço e o todo, que foi uma junção do Guilherme Afif. Então, a vantagem que a velha é que temos história, não é isso? Mas conta para a gente, esse trabalho de união está indo muito bem, imagino eu. Está indo, sim. Hoje nós temos que contribuir bastante, todas as entidades, todos vocês, né, com esse programa fantástico. É super importante contribuir para ajudar na narrativa, porque lá no Congresso há um consenso. Nas frentes parlamentares, eu criei também na Comissão da Indústria, Comércio e Serviços, eu criei a subcomissão da micro e pequena empresa, vamos ter muita força para discutir lá, voz e vez para discutir o setor lá, para ajudar o setor, né? Então, isso é um consenso, Agora, aliás, nós temos que trabalhar... Uma novidade que o senhor está trazendo de extrema importância e de extremo valor para a micro e pequena. Nós queremos dizer no ar, parabéns pela iniciativa e obrigado. Desculpe interromper. Não, obrigado. Não fizemos mais do que o nosso trabalho mesmo. Mas essa subcomissão, considerando que as comissões temáticas têm uma importância muito grande, tudo passa por lá, então ela vai ter uma relevância, uma importância de atuar muito a favor do regime do Simples. Mas eu puxei o SEBRAE de 1972, é anterior até, né, conforme você colocou, Cury, mas... Só para dizer que sempre tivemos avanços, nunca retroagiu, retroagiu. E agora não vai ser diferente com a reforma tributária que está, com o marco temporal, com tudo que acontece, o novo regime fiscal, tudo que acontece lá é sempre a favor, não passa nada lá no Congresso, isso podemos ficar tranquilos, não passa nada que não venha em benefício do pequeno empresário, do microempresário e do regime simples. Esse é um regime que veio para ficar, contribui muito, nós todos, eu acho que teríamos muitos argumentos para justificar essas alterações que precisa, essas novas leis que precisa, né? Nova lei da falência da micro e pequena empresa, que é tão importante, e tantos outros projetos que é importante, que estão tramitando. Então, há um consenso. Agora, nós temos que unir forças, não só nós lá, os congressistas, mas unir forças com toda a sociedade. Isso que você faz, né, que vocês fazem aqui, é de uma importância sem tamanho, os debates que as associações provocam, ir para Brasília, trabalhar, falar com o governo, falar com o Ministério da Economia, com o Ministério da Indústria e Comércio, falar com todos os setores lá. O último, eu acho que precisa, por ordem de importância, então, vamos falar então com o governo federal, os ministérios, vamos falar lá nas comissões. Os congressistas é que não precisam, porque os congressistas são parceiros. Os congressistas, hoje, se for o teto de gasto para votação, escreva aí, a hora que for para votação, tem mais de 400 votos a favor. Tem mais de 400 votos a favor. Então está muito favorável e eu quero contribuir, eu quero somar. Conte comigo, conte com o nosso gabinete. Nós queremos te desejar muita sorte, muito sucesso na frente parlamentar, dizer aqui no ar, conte com o Simp está à inteira disposição para todo o tema focado em micro e pequena empresa, contribuir com aquilo que for. A nossa equipe está permanentemente em Brasília, semana sim, semana não, lutando, trabalhando para isso. E só para finalizar, tudo que o senhor disse está sendo feito
continuará sendo feito pelo Simples e agora com a sua participação na frente parlamentar. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!